Muito bem, 22 horas e 13 minutos, nós voltamos com o nosso Opinião Livre, ao vivo só, mais um detalhe aqui, avisando a todo mundo, o pessoal continua perguntando do Autorama, hoje o Autorama não foi ao ar, o horário do Autorama é das 21 às 22 horas, o programa não foi ao ar na data de hoje, tá certo? Não é preciso perícia para ver que nós não temos ponto eletrônico. Nós não temos ponto eletrônico, não é necessário a perícia. Bom, o Dr. Moraes estava contando um pouco do trabalho dele no Instituto de Criminalística, um pouco antes do intervalo, e eu já tinha dito no começo do programa que o Dr. Moraes foi foi responsável, inclusive atuou lá no caso da Isabela Nardoni, um caso que teve muita repercussão em virtude aí enfim, chamou bastante atenção o caso, embora, só um detalhe aqui, existem muitas Isabelas Nardones que acontecem todos os dias e também não é falado. Mas vamos lá. Vamos falar do caso Isabela agora? Vamos antes. Tem perguntas? Não, aqui o pessoal está querendo realmente, quer entrar no caso Isabela Nardoni. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer o papel do advogado do diabo. Nesse caso em específico da Isabela, só recordando, bom, todo mundo conhece o caso, se tiver alguma dúvida o pessoal coloca aí no chat, mas eu acredito que o ponto crucial que se desenvolveu durante toda a apuração e depois no julgamento foi da presença de uma terceira pessoa naquele apartamento. A defesa pelo menos alegou ou praticou essa tese desde o início até o final. Houve inclusive a suscitação de um fato, olha eu trazendo vocabulário jurídico para a TV aqui, falou-se também, depois da descoberta de um oficial da PM que esteve, acho que foi um dos primeiros a estar no local, que depois morreu, ou foi assassinado, ou se suicidou, não me lembro direito, se suicidou, estaria envolvido com pedofilia, etc. Estaria porque foram as informações que passaram. E a defesa tentou explorar esse lado, dizendo que essa terceira pessoa poderia ser alguém ligado, etc. E tal. No julgamento, dois depoimentos chamaram a atenção. Um foi do delegado ou da delegada, acho que foi uma delegada que foi depor, o doutor Moraes me corrija depois, e o do perito, onde afirmaram com 100% de certeza, foram os dois, o casal Nardoni, os praticantes daquele crime. Essa afirmação, tirando aquele sentido técnico e indo para o sentido jurídico, do 100% de certeza, é possível ser feita no julgamento? Olha, o trabalho... Possível no julgamento é tanto que fizeram. Sim. Mas a questão da consciência e do trabalho profissional do perito, é possível afirmar 100% de certeza, mesmo com esse detalhe da possível terceira pessoa? O que a perícia faz, não só nesse caso, mas em todos os casos, é levantar o maior número possível de elementos que sejam relacionados com aquela ocorrência que você está investigando. Investigando, digamos assim, no sentido científico, né? Investigando dados ou investigando situações, principalmente vestígios de ordem material, né? Que possam trazer algum tipo de informação. E ali a gente teve uma série de elementos que foram levantados, né? Todos os quesitos que foram elaborados pelo delegado, com a delegada lá, requisitante do caso, foram levantados, esclareceu-se, fez assim uma varredura em todo o local e os dados foram apresentados para que o juiz e o promotor analisassem. E para que, como foi tribunal do júri, para que o jurado se convencesse ou não se aquele trabalho realmente estava bem fundamentado. Inclusive, a perita que fez o caso, a doutora Rosângela Monteiro, que é a coordenadora da equipe, que esteve à testa disso aí, desse caso, ela defendeu o trabalho dela por 9 horas no tribunal do júri. E foi o único lugar que eu vi jurado fazendo quesitos para perito. Eu nunca tinha visto até então o jurado se envolver tanto e querer ter mais informações para que subsidiasse a opinião dele, né?
que era o caso. E quais foram as mais dúvidas do jurado? Eles tinham uma série de dúvidas, por exemplo, se a menina estava viva ou morreu antes, se o tempo do carro era quando o carro chegou na garagem, como é que foi o desenvolvimento daquilo. Então ela esclareceu na hora do julgamento isso aí. E depois, advogado de defesa, promotor, assistentes, todos questionando. Que nesse caso, a tese ou a argumentação da defesa e dos acusados era da negativa de autoria. Vou falar sobre hipótese, para a gente tentar adequar a hipótese ao caso concreto, nesse caso em particular. Vamos supor que tivesse acontecido o seguinte, uma suposição. Um dos dois acusados, dos réus, hoje condenados, bravo com a filha ou com um jeito mais bruto ali de ser, acabaram produzindo ali uma esganadura na menina, etc., e ela desfaleceu. Pensando que estivesse morta, praticou o crime, jogando ela pela janela. Chega o outro integrante aí do casal e fala, e agora o que fazemos? Tá, vamos ajeitar isso aqui, desce, enfim. Na individualização de conduta, né, quer dizer, cada um responde, responderiam em coautoria, etc., mas cada um responde pela sua conduta. Quer dizer, um poderia ter a pena menor que a do outro, de acordo com os atos praticados ali no crime. Para a individualização de conduta, a pena foi dada aos dois de maneira equitativa. Houve uma circunstância atenuante para um deles, ali eu não me lembro por que razão, mas uma questão técnica, não foi por a conduta de um ser menor ou menos lesiva, menos brutal que a do outro. Mas na hipótese dessa suposição aí que eu fiz, de um apenas ter praticado o crime e o outro ter acobertado, a perícia poderia identificar isso? Porque muitas vezes você vai por exclusão, né? Não tinha outra alternativa. Então você acaba contando que você está fazendo dessa maneira. A metodologia do seu trabalho é essa, né? A todos eles estão procedimentos, tem metodologia de trabalho. Agora, nesse caso em concreto, qual dos dois que teria jogado? Hoje a gente já pode falar que jogou ela na janela porque houve uma condenação, né? Então, qual dos dois que jogou ela na janela? Porque não vão os dois jogar lá, né? Ou foram os dois? Não, foi um só, porque não caberia naquele espaço que a tela estava cortada, né? E aí, pelo que foi apurado, quem jogou foi o marido, Alexandre Nardoni. Isso foi identificado pela altura? Como que foi feito? Nós encontramos manchas de sangue e devidamente analisadas. A gente sabia que aquela mancha de sangue, ela foi projetada de no mínimo 1,20 m. Dá para identificar isso? Dá pelo formato da mancha. Porque ela tem vários formatos de mancha de sangue. Porque o sangue é um líquido interessante. Ele tem várias formas, de espargimento, de gota, de escorrimento. E você analisa cada uma dessas manchas e ela te dá uma dinâmica do que aconteceu. Você sabe até a direção que essa mancha foi projetada. Ela foi daqui para lá, de lá para cá. Puxa. E essas manchas, pelo que a gente soube, eram quase que impossíveis de serem detectadas a olho nu. Existiam manchas que eram visíveis a olho nu. Existiam manchas que foram removidas. Foram obviamente removidas pelo suposto autor. Não foi o caso que foi utilizado o luminol? Exatamente. Nós usamos uma outra substância, que é um quimiluminescente, que é na mesma família do luminol. A finalidade dele... O que é o luminol, né? Para que serve o luminol? Ele serve para revelar manchas de sangue latentes, ou seja, a gente chama de latente aquelas manchas que foram removidas. Você, por exemplo, limpa uma superfície e esse reagente, através da luminescência da hemoglobina, ele brilha. Então você sabe que aquele brilho é característico de sangue. Então você sabe que ali existia sangue e foi removido. Antes da gente continuar falando do caso, tem pergunta já? Tem. A Gabriela da Vila Ema. Ela pergunta o seguinte:
o que o senhor acha do Badam Palhares, aquele que fez o caso PC Farias nos anos 90? Acho que é também. Bom, eu na realidade não acho nada, né? Ele é um médico legista, né? E ele faz o trabalho dele como médico legista. Eu não tenho opinião assim que eu posso achar. Eu conheço o Badam Palhares, ele é um excelente profissional. Muito bem, está respondida aí para a Gabriela. Agora, tem uma pergunta. A família, no caso, a defesa ali do Alexandre Nardoni contratou o Jorge Sanguinetti para fazer também uma perícia no local, e nessa perícia e o laudo do Jorge Sanguinetti foi completamente oposto ao laudo do Instituto de Criminalística, né? Então eu não vi esse laudo, mas foi completamente oposto, porque é difícil, você pode discordar em alguns pontos, mas não vai colocar completamente oposto. Não estou dizendo que você colocou errado, estou até perguntando, o senhor deve ter visto os pontos em que ele se bateu, quer dizer, alguma coisa ele pode discordar, que é um laudo, entre aspas, encomendado, não no sentido de que estava havendo uma falsidade, etc. Ele emitiu a opinião dele ali, etc. Mas é um laudo pedido pela defesa. Acho difícil alguém pedir, se eu sou perito, um advogado me pede um laudo, eu não vou dizer, não, seu cliente é efetivamente o assassino, vai prejudicar a defesa. Mas quais os pontos que o senhor acha que ele destacou? Se existe algum que foi destacado nesse laudo que tenha sustentabilidade? Olha, você já matou a charada quando você disse que é um trabalho encomendado, né? O trabalho encomendado, ele tem que satisfazer quem o encomendou, porque senão ele não usa. Primeiro fato. Mas né? tem que ter uma sustentação, né? Qual foi a dele? A sustentação é aquela história, o indivíduo atacou pessoalmente o perito, não esteve no campo das ideias, né? Ele fez acusação pessoal, tanto é que ele está sendo processado. Acusação pessoal para o perito? Claro. Isso não tem. O Sanguinetti fez. Ele se baseou no que ele achava, mas ele é uma pessoa que ele trabalha assim, ele contesta tudo. Tendo ou não fundamento, ele faz isso, ele contesta. As pessoas contratam ele exatamente para isso, né? Para que ele conteste. É complicado isso, né? Porque, por exemplo, se o senhor me pedir um laudo, não sei se o exemplo que eu vou dar é algo enfaticamente sustentável aqui, mas se o senhor me pedir um laudo sobre os aspectos de constitucionalidade de uma lei, um laudo não, um parecer, eu posso ter uma opinião sobre a constitucionalidade. Vamos pegar um tema que o pessoal estava discutindo hoje aqui. Tem um projeto de lei do deputado Camarinha que proíbe o fumo em locais públicos, em praças, etc. Eu dei uma opinião aqui, não me aprofundei muito, sobre a inconstitucionalidade. Tem 200 pessoas dizendo que entendem como constitucional. É uma forma de encarar os aspectos legais que embora tenham a objetividade do texto maior do texto da Constituição, mas suscetível de interpretação. Até que nós temos aí a Corte Máxima com 11 ministros. Agora, uma questão técnica é a mesma coisa que eu dizer que 2 mais 2, na minha opinião, 2 mais 2 igual a 4, e ele encomendado para se contrapor à minha tese dizer que 2 mais 2 igual a 5. Não seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso mesmo. Tanto é que o doutor Sanguinetti está tendo problemas com a justiça. Porque ele não parou, aí ele continua sendo contratado. Porque as pessoas querem se defender. E eles contratam alguém que defenda. A gente até conta aí uma brincadeirinha que o editor, chefe de um jornal, chamou um repórter aí numa quinta-feira santa e falou: olha, amanhã você me faz um artigo sobre Cristo que vai sair na primeira página do jornal. Ele falou: a favor ou contra? Então, quando você tem um trabalho encomendado, você pode distorcer ou ignorar determinadas circunstâncias para você apoiar o seu ponto de vista.